E aí, meu amigo, eu sou Felipe, pastor da comunidade Monte Santo de Novo Horizonte, casado com a Débora, pai da Olivia e do Davi. E esse aqui é o nosso mini curso de panorama bíblico e a gente está falando para aquelas pessoas que querem ler a Bíblia todos os dias, ler ela inteira para entender a mensagem de Deus como um todo. A gente já tem 3 vídeos para trás aí falando um pouco mais sobre isso, então se você quiser volta para você pegar a história toda. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do povo de Deus, o início da história do povo de Deus, que é o povo de Israel. Não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos aí que também querem ler a Bíblia e ser impactados pela mensagem das Escrituras. Começando lá em Gênesis capítulo 12, a gente tem o chamado de Deus e a primeira promessa de Deus para Abraão. Então, depois de toda a criação, a queda, tudo que aconteceu no vídeo que a gente falou anteriormente, agora nós temos Deus falando com Abraão e fazendo uma promessa. Lá em Gênesis 12, versículo 1 ao 3, Deus chama Abraão e fala o seguinte: deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que os amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, basicamente, são 3 grandes promessas que Deus faz para Abraão. Uma terra, que é a terra prometida. A segunda promessa é um povo, ele diz que ele se tornaria uma grande nação, uma grande família, uma nação conhecida e famosa. E a terceira é que essa família, essa nação, seria bênção para todas as nações da terra. Então Deus usaria a família de Abraão e a nação, que seria descendência de Abraão, para abençoar todas as outras nações da terra. Então lembra, essa história, essa promessa foi dada para Abraão quando ele já tinha uns 75 anos e ele não tinha nenhum filho. A esposa dele, Sara, também já tinha uns 65 anos já nessa época, então, entre aspas, eles não podiam ter mais filhos, eles já não estavam mais na idade de ter filhos. E Deus mandou ainda Isaac, ainda 25 anos depois. Abraão já tinha 100 anos e Sara mais ou menos 90 anos. Mas é a partir dessa promessa de Gênesis 12 que a Bíblia começa a ser uma história do povo de Deus. Então, a partir daqui, de Gênesis 12, até o final lá mais ou menos em Atos, que nós vamos ver ainda mais para frente, a história bíblica está resumida ao povo de Deus, ao povo de Israel, a descendência de Abraão. Então a gente sabe que Abraão teve o seu filho Isaac, que é a continuação da promessa. Depois Isaac tem o seu filho Jacó, que teve o seu nome alterado para Israel. E aí então a descendência de Jacó, a descendência de Israel, se torna a nação que recebe essa promessa de Deus, que cumpre essa promessa que Deus fez lá para Abraão em Gênesis capítulo 12. Então Jacó tem vários filhos e esses filhos se tornam as tribos de Israel, que nós vamos ver também em toda a história bíblica, as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. E aí a gente vê a história de José, no final de Gênesis, que é o penúltimo filho de Jacó, e grande parte do final ali de Gênesis é a história de José, onde ele é vendido pelos seus irmãos para ser escravo, e ele passa por várias histórias, trabalha na casa de Potifar, é preso por conta de um mal-entendido com a esposa de Potifar, e depois ele se torna o segundo homem de maior importância na terra do Egito. E aí nisso, os seus irmãos e o seu pai, por conta de uma grande fome que aconteceu no mundo, eles precisam ir para o Egito para poder comer, porque José foi usado para armazenar os alimentos, enfim. Então eles vão para o Egito e aí então a descendência de Jacó, a descendência de Israel, vive no Egito por 400 anos. E aí então chega no livro de Êxodo, que é logo que acaba esse tempo de 400 anos, e então Deus levanta Moisés, o libertador de Israel, que tiraria Israel do Egito. Então, de José como o segundo mais importante do Egito até Moisés, aconteceu muita coisa. Aquela família de 12 filhos de Jacó, que depois tiveram seus filhos, e tiveram seus filhos, e tiveram seus filhos, eles se tornaram um grande povo dentro do Egito, milhões de pessoas, através daquela família de Israel, de Jacó. Só que José era o segundo de maior importância do Egito, só que gerações depois, eles se esqueceram da história de José, não lembravam mais da consideração que eles tinham por José, e agora o povo de Israel se torna um povo escravizado
pelo Egito. E aí, então, Deus levanta Moisés para libertar Israel da escravidão do Egito e ser levado para a terra prometida. Então, nós falamos no início, né, a promessa lá de Gênesis capítulo 12 para Abraão é que eles teriam uma terra, teriam um povo, seriam uma grande nação. Então agora Deus levanta Moisés para cumprir isso e levar essas milhões de pessoas que estavam escravizadas do Egito para começar a conquista da Terra Prometida. Então eles saem do Egito, vão para o deserto. Quando eles chegam na fronteira da Terra Prometida, que Deus havia prometido que daria para eles, né, eles enviam alguns espias para checar a terra e saber por onde eles iam entrar, qual estratégia eles iam tomar. Mas eles ficam com muito medo. E os espias dizem assim, a gente não vai conseguir ganhar desse povo, a gente não vai conseguir conquistar essa terra. Tem muita gente, eles são gigantes, eles são muito mais fortes do que a gente. Né? E mesmo Josué e Caleb dizendo, não, mas Deus deu na nossa mão, a gente vai conseguir. Eles não entram na terra e por conta disso, Deus faz com que eles fiquem 40 anos no deserto. Deus faz com que eles fiquem um tempo suficiente para que essa geração que havia saído do Egito morra. E aí então uma nova geração se levante para poder conquistar a terra prometida. E aí no deserto acontece algo muito marcante na história bíblica, que é a direção que Deus dá para que Moisés construa o tabernáculo. O tabernáculo é uma das coisas mais importantes que existem no Antigo Testamento, porque como a gente falou no vídeo passado, a vontade de Deus de ter comunhão com o seu povo. Deus dá uma orientação para Moisés para que ele construa uma tenda, né, um lugar onde haveriam utensílios naquele lugar, salas diferentes naquele lugar, mas seria o lugar onde Deus habitaria no meio do povo. O tabernáculo era a confirmação que Deus amava aquele povo, que Deus estava com aquele povo, tanto que ele moraria no meio de onde eles estivessem. Então, era uma tenda linda, maravilhosa, né, toda feita conforme Deus havia ordenado, para que onde eles estivessem, né, eles andavam pelo deserto, eles desmontavam aquela tenda, montavam no lugar onde eles chegavam, e aí então Deus habitava naquele lugar, e aquele era o lugar onde eles se relacionavam com Deus. O tabernáculo e a presença de Deus no meio deles confirmava que eles eram o povo amado por Deus, o povo desejado por Deus, o reino de sacerdotes que Deus desejava ter na terra, a nação santa, Israel, a nação santa de Deus. E aí Deus separa uma tribo, né, dos 12 filhos lá de Jacó, ele separa um dos filhos, uma das descendências de Jacó, que era a tribo de Levi, os levitas, para serem responsáveis por servir no tabernáculo durante toda a vida deles e continuamente servir na presença de Deus. Nesse lugar, no tabernáculo, eram oferecidas os sacrifícios, as ofertas de gratidão, sacrifícios pelo pecado, e também era onde o sacerdote entrava no Santo dos Santos para representar o povo e ter relacionamento com Deus, falar com Deus, pedir perdão pelos pecados de toda a nação e ouvir os direcionamentos de Deus para a nação. E também, através disso, né, através dessa purificação que acontecia no tabernáculo, Deus continuava habitando no meio da nação, confirmando o amor de Deus por essa família, por essa nação, a nação de Israel. E ainda no deserto, Deus estabelece a sua lei através dos 10 mandamentos que Deus dá para Moisés em cima do monte, né? E a lei nada mais é do que a maneira que Deus esperava que o seu povo vivesse na terra prometida. Eles estavam entrando numa terra onde existiam povos que adoravam outros deuses, que seguiam outro estilo de vida, que tinham práticas que desagradavam a Deus. Então Deus agora estava dando para eles um modelo de vida, um estilo de vida que eles deveriam viver, que agrada a Deus. Que Deus gostaria que eles vivessem daquele jeito e adoraria a Deus esse estilo de vida. Então, para que Deus continuasse a habitar no meio deles e continuasse confirmando o seu amor pela nação de Israel, eles precisavam seguir a lei. Então o desejo de Deus com a lei era que eles vivessem um novo estilo de vida. Então a gente vê aí o livro de Levítico, o livro de Números e até Deuteronômio, que é o discurso de Moisés no final da sua vida, logo antes do povo entrar na terra prometida, que é lembrando a lei de Deus. Olha, vocês vão entrar nessa terra que Deus vai dar para vocês, Deus vai entregar na mão de vocês e vocês têm que viver desse jeito. Não vivam como aquelas pessoas da terra vivem. Não vivam como aquelas pessoas estão vivendo lá, porque Deus se desagrada do jeito que eles estão vivendo. Deus vai dar a terra para vocês, vocês vão eliminar os povos que estão naquela terra e vocês não devem viver conforme eles vivem. Por isso a lei é tão importante para aquele povo. Então, eles
Moisés morre, eles então atravessam o Rio Jordão e vão conquistar a Terra Prometida, né, que está lá no livro de Josué. Eles conquistam as terras, na verdade até não conquistam tudo, alguns povos acabam ficando na terra, eles não conseguem, né, destruir todo o povo, alguns eles fazem algumas alianças, e então isso desagrada a Deus. E aí então a gente vê o livro de Juízes, que é o livro onde o povo de Deus já está estabelecido na Terra Prometida, já estão vivendo cada tribo na terra que foi dada para eles, porém, por conta deles não terem, né, eliminado todos os povos como Deus havia mandado, eles começam a se relacionar com esses povos, e aí então alguns deuses pagãos começam a ser adorados, alguns deuses começam a ser idolatrados no meio do povo, e então eles começam a desagradar a Deus. Nessa época de Juízes, o povo de Israel não tinha um rei. O rei sobre a terra era o próprio Deus. Deus era o rei sobre Israel. Então, por conta disso, eles não tinham um homem que liderava a nação. E aí Deus levanta alguns juízes, por isso o nome do livro. Deus levanta alguns homens que eram juízes para dar direcionamento, para liderar o povo em algumas guerras, em algumas batalhas, para, né, decidir em algumas questões mais importantes sobre o povo. Só que, né, o livro de Juízes é muito engraçado, porque ele é como se fosse uma montanha-russa, né? A frase que define o livro de Juízes é: a próxima geração não conhecia o Senhor e por conta disso eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aí então eles perdiam as guerras, eram dominados, e aí, então eles clamavam a Deus e Deus mandava juízes que libertavam o povo, voltavam a se relacionar com Deus, voltavam a viver conforme a lei de Deus, mas aí a próxima geração que não tinha conhecido Deus caía de novo nos erros, caía no pecado, e aí Juízes é uma montanha-russa. Vivendo com Deus, vivendo sem Deus. Vivendo com Deus, vivendo sem Deus, até que, então, né, estava bem, estava mal, estava bem, estava mal. E aí, então, a gente vê também a história de Ruth, que é uma história de uma estrangeira que se torna uma israelita através do seu casamento com Boaz, e nada na Bíblia está lá por acaso, né? Você pode achar, poxa, esse livro de Ruth aqui parece que não tem muita conexão. No fim das contas, Ruth é bisavó de Davi. Né? Tá lá porque justamente essa história está conectada com a história de Israel, então a gente conhece a história de Ruth porque ela é importante por ser da descendência do rei Davi, que nós vamos falar daqui a pouco sobre eles. Então, lembrando, Deus fez um pacto com uma nação, com uma família, a família de Abraão, Isaac e Jacó, que teve seu nome trocado para Israel. Essa nação virou uma nação gigante, conquistou a Terra Prometida e agora está na Terra Prometida vivendo aquilo que Deus aquilo que Deus chamou eles para viver. De vez em quando eles pecam, caem e Deus deixa eles serem invadidos, e aí eles voltam para Deus, e eles caem, e eles voltam para Deus, eles caem e voltam para Deus. Isso define a história do povo de Israel. E agora no próximo vídeo nós vamos entrar no reino de Israel, né? No início, quando eles pedem um rei, e aí então começa a história dos reis de Israel sobre essa nação. Não esquece de compartilhar esse vídeo, não esquece de mandar para alguém que precisa também ler a Bíblia. Curte e compartilha e se inscreve no nosso canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.